Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um assunto muito importante, muito interessante, que é a relação da vitamina D com queda de cabelo. A vitamina D é uma substância muito importante. Tradicionalmente, a deficiência de vitamina D é associada com alterações ósseas, então crianças que têm deficiência de vitamina D podem desenvolver um quadro que nós chamamos de raquitismo. Porém, nos últimos anos, cada vez mais a vitamina D tem sido estudada em diversos outros problemas dentro da medicina e, é claro, também com relação à queda de cabelo. Mas será que atualmente já existe uma relação clara de deficiência de vitamina D com queda de cabelo? Quem sofre de queda de cabelo tem que fazer exame para dosar a vitamina D? Ou se não, pelo menos tem que fazer algum tipo de reposição? Então, é exatamente a respeito disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares, então se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Se você gostar do nosso vídeo, aperte o botão de curtir, de compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Bom, antes da gente falar da reposição da vitamina D ou de nível de vitamina D, é interessante a gente olhar um pouquinho pelo mecanismo de ação da vitamina D e se a gente já poderia achar então algum indício que ela poderia ser importante, por exemplo, para o crescimento capilar. E quando a gente olha detalhadamente o folículo piloso, a gente sabe que o receptor da vitamina D ele é muito importante para iniciar a fase de crescimento do pelo, que nós chamamos de fase anágena. Pacientes, por exemplo, que sofrem de problemas no receptor da vitamina D podem ter quadros de ausência muito ampla de cabelos quase em todo o corpo, não só no couro cabeludo. Então existe, a gente observa já que existe um mecanismo que associa a vitamina D e problemas capilares, em especial o receptor da vitamina D. Agora, a deficiência da vitamina D, ela é associada ou ela é causa de problemas capilares, né? Pessoas que não têm problema nesse receptor, que simplesmente têm deficiência de vitamina D. Essas pessoas têm uma tendência maior de ter problemas capilares? Bom, a gente tem que ter um cuidado aqui inicialmente, que quando a gente fala de problemas capilares, de queda de cabelo, a gente está falando de uma gama muito ampla de situações diferentes. Então nós temos a alopecia androgenética, que é o processo de calvície, a gente tem a alopecia areata, que é uma doença autoimune, a gente tem as alopecias cicatriciais, em que ocorre uma grande inflamação na raiz do cabelo e destroem a raiz do cabelo, e todas essas situações têm, a princípio, causas e tratamentos diferentes. Porém, muitas dessas situações que levam à queda de cabelo já foram investigadas com relação à vitamina D. Existem diversos estudos. E a maioria dos estudos realmente observa uma frequência maior de deficiência de vitamina D em pacientes com queda de cabelo, nas mais variados tipos de queda de cabelo. O que realmente é deficiência ou insuficiência ou quais seriam os níveis ideais de vitamina D, isso ainda é um pouco controverso. Então alguns estudos consideram deficiência como abaixo de 20, né, uma dosagem laboratorial abaixo de 20, outros abaixo de 30, mas independente disso, com uma certa constância a gente observa que pacientes que têm problemas capilares, independente da causa, têm níveis mais baixos de vitamina D. Muito bem, e a gente tem estudos que claramente demonstram o benefício da vitamina D no tratamento de problemas capilares? A gente tem alguns estudos, porém, essas evidências ainda são um pouco limitadas, então o benefício da suplementação da vitamina D ainda não está claro. Eu acho que a gente ainda tem um grande caminho para entender exatamente o papel da vitamina D nos problemas capilares. Como eu falei inicialmente, a gente tem um mecanismo ali molecular que liga a deficiência de vitamina D a problemas capilares e já temos alguns dados aí examinando os pacientes que essa deficiência costuma ser mais frequente. Agora, a gente não sabe exatamente como deve ser feita essa suplementação ou se de fato essa suplementação deve ser feita. Porque o que acontece? Mesmo nesses pacientes que têm uma frequência mais alta de deficiência de vitamina D, por exemplo, é uma frequência muitas vezes mais alta que na população. Mas muitos pacientes que sofrem de queda de cabelo não têm deficiência nenhuma de vitamina D. Um outro ponto, a gente fala que tem deficiência ou não tem deficiência.
Qual que seria o limiar adequado para a gente afirmar se há deficiência ou não? Isso também ainda não é claro. Então, com base nessas informações que nós temos atualmente, como eu interpreto e como hoje eu aplico esses conceitos na minha prática, vendo os meus pacientes com queda de cabelo? Com base nos dados que nós temos hoje, eu acho que é importante, de uma maneira geral, a gente fazer a dosagem de vitamina D para pacientes que têm queda de cabelo. Se houver uma deficiência de vitamina D, que no caso aqui eu considero abaixo de 20, eu acho que é importante fazer uma reposição. Quando existem valores entre 20 e 30, eu também tenho uma tendência a fazer uma reposição. Acima de 30, eu acho que nós não temos dados tão claros da necessidade de se fazer essa reposição. Como fazer a reposição? Também depende do caso, depende da situação, mas de uma maneira geral, faça reposição. Inicialmente eu acho muito prático ela semanal, numa dose de 50 mil unidades, que pode ser aí de 8 a 12 semanas, e depois é importante que seja feita uma manutenção entre 600 a 2.000 unidades ao dia. Lembrando que a vitamina D, a única fonte dela não é alimentar, existe também a produção da vitamina D secundária à exposição solar. Muito bem. E nesses pacientes que realmente têm queda de cabelo, têm deficiência de vitamina D, a gente está fazendo uma reposição, a gente pode ficar tranquilo então que o problema capilar dele está resolvido? E sinceramente eu não acredito que nós temos dados ainda para afirmar que a deficiência de vitamina D por si só é uma causa pontual de queda de cabelo. Então é muito importante que os casos sejam muito bem avaliados, todos os elementos sejam avaliados. E, por exemplo, um paciente que tem um quadro de calvície, que é o padrão de alopecia androgenética, que vai tendo um afinamento progressivo, com certeza a suplementação de vitamina D não vai ser suficiente. Esse paciente tem que fazer um tratamento específico, mas eu acredito que a deficiência de vitamina D pode ser um elemento agravante e por isso ela tem que ser corrigida e ela tem que ser observada. Talvez um paciente que tem aquele quadro que a gente chama de eflúvio telógeno, que começa uma queda de cabelo, às vezes a gente consegue identificar essa causa de maneira muito específica, às vezes não. Nesse paciente, se ele foi bem investigado, bem avaliado, o único elemento que nós identificamos foi uma deficiência de vitamina D, particularmente nesse caso, talvez o único tratamento seria a reposição de vitamina D. Então, observem que eu acho que uma grande armadilha que nós temos hoje é o paciente que tem queda de cabelo, ele faz exames, encontra uma vitamina D baixa, começa a fazer uma suplementação de vitamina D e muitas vezes a vitamina D não vai ser o elemento único causal do problema dele e ele está deixando de tratar, está deixando de cuidar outros elementos que talvez até seriam mais importantes. Uma outra dúvida é com relação a uma suplementação com altas doses de vitamina D ou mesmo pacientes com níveis mais altos de vitamina D, se mesmo assim precisariam fazer reposição. E eu entendo que nessas situações as evidências que nós temos são mais escassas. Então, particularmente, eu não indico a reposição de vitamina D nessas situações. Uma outra possibilidade também interessante seria o uso da vitamina D topicamente. Existe o calcipotriol, que ele é um análogo da vitamina D, que ele pode ser usado localmente. E ele já foi avaliado em alguns pacientes com alopecia areata, com outros tipos de queda de cabelo, com resultados a princípio iniciais, mas que também interessantes. Então lembrando que o tratamento com a vitamina D não necessariamente é reservado para pacientes que têm deficiência ou através da suplementação da vitamina D. O fato é que a gente ainda tem muito para entender da vitamina D e qual que é o real papel dela nesses quadros de queda de cabelo. Eu entendo que a gente ainda não tem dados concretos para dizer que a vitamina D realmente é causa de queda, mas como nós temos alguns indícios que apontam uma frequência maior, alguns indícios que apontam algum benefício com a reposição, eu entendo que, apesar de na maioria dos casos a reposição não ser o elemento mais importante, ela deve ser avaliada e deve ser corrigida. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.